Deixa 2024 para trás, o que ficou lá no início, chegada de presidente novo, muita turbulência. Vamos focar nos últimos 6 meses do Corinthians. Ramon Dias chega no timão em julho, Memphis Depay em setembro e o Corinthians, que brigava para não cair, está aí com 4 competições na temporada 2025, Campeonato Paulista, Pré-Libertadores, Brasileirão e a Copa do Brasil. Capelanes, uma reviravolta em meio a um incêndio enorme. Você para pensar que o Ramon Dias teve 6 meses numa janela, ele chega no meio da janela de transferências, né? Chega no meio do ano e Depay, só 3 meses em campo, conseguiu fazer esse estrago positivo no timão, né? E o futebol é muito maluco, né? Porque o Ramon Dias, por um jogo ele não caiu, né? É. Né, Ronaldo? Lembra? Contra o Palmeiras, se tivesse perdido, eventualmente empatado, teria caído. E aí conseguiu justamente no jogo contra o Palmeiras, foi aquele clássico da cabeça de porco, recuperar. Meu único ponto aqui em relação ao Corinthians, assim, eu vou um pouco na contramão dos demais. Tem muita gente que acha que o Corinthians não é favorito para nada, que não vai conquistar nada no ano. Eu já penso um pouco diferente. Me preocupa um pouco a janela de transferência. O Corinthians não ter se reforçado defensivamente falando, eu acho que é um grande equívoco. Que eu acho que são 2 laterais ainda limitadas. Sistema defensivo também. Tem o André Ramalho, que é muito bom. Gustavo Henrique melhorou, mas não acho que seja o ideal ainda também. Kaká também não faria o investimento que o Corinthians vai ter que fazer para exercer o poder de compra desse jogador. Então, acho que o Corinthians é ainda um time desequilibrado. Do meio para frente vai muito bem. Tem que ver a questão emocional de como volta o Rodrigo Garro com tudo o que aconteceu em meio às férias. Mas eu acho que é um time que, em competição de mata-mata, pode chegar longe, assim como chegou no ano passado. Antes do Ronaldo Giovanelli falar sobre a temporada do Corinthians, você vê o Corinthians favorito onde? Qual competição? Eu? É. Eu acho que o Corinthians tem condições de conquistar uma Copa do Brasil e, por que não, se focar na Libertadores, dá para chegar longe. Se focar. Você está dando risada, mas é o seguinte, tem que abrir mão... Esse maluco tá estranho. Abrir mão de calendário, que é quase impossível aqui, é uma utopia. Onde? Nem o Ronaldo concordou Vou dar um com exemplo, você. Campeonato Brasileiro não tem que ir com força máxima. Tem que deixar claro, a competição de pontos corridos não tem elenco para ganhar. Então vamos fazer um beabá aqui. Vamos colocar time alternativo no Brasileiro Calma e aí, vamos cara. focar nas Mas, competições. gente, calma aí, Aí o Corinthians calma aí. consegue ganhar. Você viu o que Gente. aconteceu com o Galo na temporada passada? Tá, que mas tinha mais elenco do mas que não o é uma Corinthians. regra isso pra todos os fazer times. um beabá ali no Gente, calma aí. Brasileiro Não é uma focar regra, no... não é uma regra. Aconteceu Calma com aí. o Galo, mas não aconteceu com Time outros clubes também. alternativo no Brasileiro, Sim, Corinthians? eu acho que sim. Irmão, o Corinthians com o time alternativo no Brasileiro, mais um ano vai brigar pra não cair. Acho que não, esse time alternativo quase foi campeão da Sul-Americana, caiu na semi. Para. Chico Garcia Não está ali, existe, não. eu diria que um tanto quanto espantado. A sua expectativa para 25 o do Capelanes Timão? é impressionante, cara. Ele criticou tudo do Corinthians no ano passado. Aí vira o ano, o Corinthians é favorito a tudo. Eu não entendo nada. Eu não falei isso. Eu não falei Deus, isso, até que Chico. tem que contratar. Ele falou do fair play financeiro. Ele falou do fair play financeiro. Eu falo do fair play financeiro. Agora ele tá falando que o Corinthians tem que contratar. Vá para o inferno. Não. Você tá equivocado. Dá tempo de dar uma sublinhada? Dá tempo de fazer... Se esse país fosse sério, porque aqui é o país agora ele vai mudar. aqui é o Agora ele vai país mudar. que os humoristas são levados a sério e os políticos não. E as pessoas que fazem coisa errada também não. Tá? Esse é o Brasil de hoje. Se o fair play financeiro fosse colocado na regra, eu me arrisco a dizer que muitos clubes do futebol brasileiro que hoje estão na Série A estariam até sem divisão. Estariam na Série B, na Série C. Quem? Mas Fala aqui aí, pode fala tudo, aí, eu falo. quem é? Galo, Corinthians, clubes que devem bilhões. Mas quê? tá tudo Continua, certo. continua. Mas Vai tá aí, tudo se a legal, gente vai for tá tudo falar bacana. sobre a dívida dos clubes, o futebol brasileiro acaba hoje. Amanhã nós vamos para um programa de culinária. Mas é porque tá todo mundo aqui na devendo, tela tá da todo mundo Band. errado que a gente vai deixar Não, quieto? só tô te falando que se então for é falar isso. da dívida dos clubes, Ué, amanhã não tem time para ir a O Atlético campo, Goianiense não não tem tem campeonato. dívida. O Atlético Paranaense também não. Não tem, O Cuiabá tá na é bem Série B, administrado. velho. E esses clubes entram na tarraqueta porque os outros devem um monte e continuam gastando e não pagam quem deve? É legal? Ah, gente, 2025 está começando. Calma, É, legal. Capelani. Está começando. Chico Garcia, Pois Corinthians terminou com 9 vitórias, Bom dia, conseguiu Chico. uma Bom dia. pré-Libertadores. Ramon Dias, aí 6 meses de trabalho, Memphis Depay, 3 meses só. A sua expectativa para um time que só teria Campeonato Paulista e Brasileiro e agora tem Copa do Brasil e pré-Libertadores? A expectativa é gigante. Eu acho que tem que contratar de forma pontual, especialmente na questão defensiva, nas laterais. Eu acho que tem que... Mas o time terminou com uma base. O time titular, que obviamente não vai conseguir jogar todos os jogos, o Bidon mesmo está indo para o Sul-Americano Sub-20, então vai ser um desfalque, terminou como titular a temporada. Quantas competições, Chico, por 4? favor? 4? Não entendi. 4? Eu não entendi. 4? Então olhe para o telão, Fora Ronaldo competition. Giovanelli, que vai ficar mais Fora fácil competition. de Porque Ronaldo Giovanelli o Capela entender. falou que não, só uma competição o Capela falou que o Corinthians ia ficar esse ano. Essa é a temporada do Corinthians, temporada 2025 do Timão. Já tem estreia contra o Red Bull.
aqui no dia 16, já semana que vem praticamente. E tem a Libertadores no dia 19/2, Universidade Central da Venezuela. Aqui começa a vida do Corinthians de 2025. Solta, bebê! Olha lá! Chico, não tem muito tempo de pré-temporada, já chega com jogos grandes e importantes. Mas ali no dia 19, por exemplo, o Bidon já estaria de volta, mesmo se a seleção sub-20 chegar na final do Sul-Americano, que termina dia 16. Ele perde as 10 primeiras rodadas do Paulista. Né? Ele pega só as 2 últimas, mas aí tem o Michael, né? O Michael tá recuperado de lesão. Esse ano você veio bonitinho, sabe tudo do Corinthians. Não, mas dá uma sublinhada. O Chico me cornetou e falou que a expectativa do Corinthians no ano é gigante. Quer dizer, ele tá concordando comigo com o que eu falei aqui. Mas a expectativa é grande, Mas é porque você falou o contrário. Claro. Porque o Chico, você tá muito louco. De que eu não quero nesse café que você tomou? Você detonou o Corinthians ano passado, aí esse ano volta. Não, o Corinthians é favorito. Eu acho que o Corinthians pode ganhar. Quando eu falei aqui que o Corinthians era o favorito a ganhar o Paulista, você riu da minha cara. Porque você tá sendo oportunista. Então vamos colocar ordem na casa rapidinho. Capelanes, o Corinthians vem como favorito em quais competições? Vamos ver. Vamos lá. O favorito ou entre os favoritos? É uma coisa diferente. O favorito do Paulistão, para mim, é o Palmeiras. Mas entre os favoritos, o Corinthians entra sem dúvida alguma. Na Copa do Brasil, o favorito, para mim, pode ser Palmeiras e Flamengo dividindo o protagonismo. Coloco talvez o Botafogo um pouquinho abaixo. O Corinthians entra como um dos. Não é o candidato ou favorito a nada no ano, mas está entre os. Ponto. Por isso que é bom perguntar de novo para esclarecer, porque na internet tem o famoso corte, esgarve. O Corinthians chega como favorito em alguma das 4 competições. Cara, passa o ano, o cara continua completo de um louco da cabeça. Tem E que dar você chama internet. de amigo, hein? Não, tem Isso que diz internar mais. esse Mr. Bean, concordou velho. comigo? Cara, eu não entendi nada do que você falou. Não, mas nesse caso, assim, pra mim, o favorito não é nenhuma competição. Isso. Não é. Pra mim, o Corinthians tem um grande time titular, tá? Um grande time titular, muito bom. Todas as peças, pra mim, são bons jogadores ali que conseguem fazer a função que precisa ser exercida no campo. Só que o favorito, se você para comparar com o elenco de Palmeiras, não tem comparação pra mim. Flamengo não tem comparação. Só que nas Copas O eu não elenco do duvido. Corinthians hoje não tem comparação com o elenco do Palmeiras. Elenco, Não tem pra mim, comparação. Pra mim, pra mim, Só para lembrar que o Corinthians sim. meteu Elenco, 2-0 não, em casa Ronaldo, elenco não. Com 30 minutos do segundo tempo. Eu acho que hoje são comparáveis. Eu acho que hoje os elencos são comparáveis. Olha, Chico, olha o que o elenco é Corinthians diferente. reforçou. Mas elenco é diferente de time. Não, o Corinthians hoje conseguiu se encaixar, tem um time, tem bola para jogar, mas acho que é um elenco ainda capenga. E quando você faltam pensa no peças Palmeiras, reservas, é um elenco mais Mas o linear, Palmeiras mais também tem dificuldade. mais O Palmeiras também deixou de Esse contratar. time do Palmeiras é pau a pau com o titular do Corinthians hoje. falou aí, não. meteu 2-0. O time reserva do Palmeiras hoje, Discordo. no mano a mano, é pau a pau com o titular do Corinthians. Discordo Perde do meio totalmente. pra frente. Que Do meio pra isso, trás é gente? pau a O Corinthians não pau. perde Do pro meio time pra do trás. Palmeiras. O Vitor Reis, se Perde não. eventualmente for titular ou reserva do Palmeiras, não joga no Corinthians Gente, de o hoje. Coronado e o Thales Magno são reservas do Corinthians. Coronado não tá jogando nada. E o Thales Magno, com todo respeito, a magia sumiu. O jogo é no Alisson, mas o Corinthians não perde pro Palmeiras, não. Fica esperto. O Como é Corinthians que é? não perde, não. Então olha pra câmera e 2-0, meteu 2-0, fora o sacode e cabelo de porco. Tudo. Foi tudo. Lembrando, amiguinhos, que cabeça de porco não é legal. Não, maneira de plástico. Quase quebrou o pé do Yuri é Alberto. de plástico. Chico Garcia, o Corinthians chega como favorito em alguma das 4 competições? No Paulista. No Paulista, eu acho que o Corinthians é favorito. Paulistinha a gente não Terminou quer. a temporada melhor do que qualquer outro paulista e, pra mim, começa o ano como favorito a ganhar o Paulistão, mas nas outras é candidato. Não, na Copa do Brasil mesmo, quando chegar com Botafogo, Atlético Mineiro, Cruzeiro, Flamengo, aí a coisa embaça. É candidato, vai estar no bolo, mas favorito mesmo é o Paulistão. Mais que o Palmeiras? Hoje mais. Hoje mais. Ué? Olha para a Câmara da Verdade, Capelanes, e me fale Mas sobre conta essa aí, tá rindo declaração do quê? do Chico, Vamos lá. que acaba de dizer que o Corinthians entra como favorito no Paulista, todas mais as do competições. que o Palmeiras. O Chico é um todas, insano. né, O Chico é um Chiquito, insano. né? Não, em O todas Chico é um não, insano, só no Paulista, né? só no Porque, Paulista. com todo respeito, Chico, vai, me ajuda. Falar que o Corinthians hoje é mais favorito que o Palmeiras para competir, para ganhar, é só você Último analisar o como nível é que de foi o último contratações. confronto, velho? É o último confronto. E como é que Foi o último confronto, pega o Val? recorte de 5 anos para cá? Como é que foram os últimos confrontos que de foi Palmeiras o e do Corinthians? brasileiro? E aí? Ou A vamos falar de freguesia agora? instalada, as eliminações que aconteceram, Mas as a goleadas que vocês pergunta é tomaram. de 5 Cara, anos, mas não é de calma aí, agora.
Chico. Você quer pegar recorte, eu pego também. Esse discurso do Chico também de que o Corinthians acabou o ano muito melhor do que... Irmão, o Palmeiras terminou o ano lá em zona de Libertadores. Foi vice-campeão. É importante lembrar o seguinte, o Corinthians acabou o ano bem porque a gente precisa pegar o recorte da primeira parte da temporada, que era horroroso, não tinha elenco. O Palmeiras foi vice, cara. Mas o Chico fala de agora, gente. O Palmeiras foi O vice. Chico tem uma mania de fazer um recorte. Eu vou tirar as tesouras do estojo dele, porque ele gosta de fazer um recorte que só lhe compete, né? Dos últimos... Outros dias... Lembra, no ano passado, ele fez um recorte. Nos últimos 3 jogos, o Corinthians foi bem. Só que não tinha, acho que, 4 vitórias na temporada. Gente, 9 vitórias, campeão. Vamos fazer o seguinte.